Olá, meus irmãos, nós estamos aqui, um grupo de 4 pessoas, preparando esse culto para que, nesse momento de crise, momento de pandemia, momento em que nós temos que ficar recolhidos das nossas casas, você possa cultuar a Deus. Nós, como Igreja Batista em Muqui, possamos cultuar a Deus. Então eu vos saúdo com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus, e nós vamos começar fazendo uma oração. Quero convidar a irmã Esther que venha para nos dirigir a Deus nesta oração. Depois nós vamos cantar um cântico. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque sentimos a tua presença, ó Deus, aqui neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar das dificuldades, ó Deus, que temos enfrentado, nós sabemos que o Senhor continua dirigindo, ó Deus, a história, o Senhor continua dirigindo essa situação, Pai. Esteja, Deus, com todos os irmãos que estão em suas casas agora, que eles possam, ó Deus, estar sentindo a tua presença juntamente com eles, que eles possam estar tendo, ó Deus, forças, ó Deus, para estar também vencendo, ó Deus, essa dificuldade que estamos enfrentando. Seja conosco, ó Deus, seja com a nossa igreja, seja com cada irmão em sua casa nesse momento. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Neste momento nós adoraremos ao Senhor com um cântico que diz: luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver, que nós possamos adorar ao Senhor, mesmo em casa, que você possa expressar todo o sentido ao Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo, lindo tu és, eu só quero adorar-te.
exposição. E como nós vamos fazer, né, já que estamos em um culto gravado, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui alguns motivos para nós intercedermos, e depois que eu colocar os motivos, você vai dar um pause aí no vídeo, e então você vai orar juntamente com os que estão aí com você, com a sua família ou quem mais estiver aí com você. Quais são os motivos para nós intercedermos? Eu anotei alguns motivos e você pode também compartilhar outros motivos aí com as pessoas com quem você está. Primeiro motivo, pela igreja, para que nesse tempo de quarentena a igreja possa se fortalecer. Quando nós sairmos desse tempo, nós possamos sair mais fortes ainda do que já somos. Também nós devemos estar nos lembrando de orar pelos irmãos enfermos. Eu creio que a grande maioria dos irmãos da nossa igreja sabem quem são os irmãos que passam por enfermidades. E também temos que orar por essa situação de pandemia. E dentro dessa situação de pandemia, nós temos algumas razões. A primeira delas é que o propósito de Deus seja cumprido. Pode ser que Deus tenha um propósito em permitir toda essa situação, então que o propósito dele seja cumprido nas nossas vidas, na vida do nosso país, na humanidade de uma forma geral. Também vamos orar para que pelos familiares daqueles que estão morrendo, né, que estão perdendo a vida. A gente sabe, não é novidade para ninguém, que muita gente tem perdido a sua vida, pessoas de grupos de mais idosas, né, principalmente, são os que estão perdendo as suas vidas, que os familiares desses recebam o conforto que vem do alto. Vamos orar para que aqueles que estão infectados sejam sarados, tanto os que estão em estado um pouquinho mais grave, quanto aqueles que não estão tão graves assim, que eles sejam sarados, que eles sejam curados. Vamos orar pelos profissionais da saúde e por outros profissionais que não podem parar, né? Então tem muita gente que pode parar, pode ficar recluso na sua casa, mas tem muita gente que não pode. Um exemplo são os profissionais da saúde. Então nós devemos orar, ore aí por esse grupo de pessoas. E vamos orar também para que, finalmente, para que cesse essa pandemia, né? A gente pode considerar essa pandemia como sendo uma verdadeira praga, né, de proporções globais. Então, um dos motivos da nossa oração também pode ser esse, que cesse essa pandemia. Então, dê um pause aí e faça uma oração por esses motivos. Gaste o tempo que você quiser, depois você retorna o vídeo, né? E olha, nós vamos cantar um cântico, mais um cântico. Uma Caroline vai nos ajudar, também com Salatiel. O nosso Deus é um Deus santo e tremendo. Eu sempre costumo chamar a igreja para ficar de pé. Então eu convoco a você que está do seu lado, você ficar de pé para adorar ao Senhor. E quando nós estivermos cantando, que levante suas mãos para adorar ao Senhor, que você possa levantar, que dentro do seu lar os filhos fica mais solto, mais livre para adorar ao Senhor. Então adore ao Senhor junto com a gente neste cântico que diz: ao erguermos as mãos para adorar, para aclamar ao Senhor em todo instante. Nós viemos aqui
texto para a nossa reflexão é o Salmo de número 46 e nós vamos refletir sobre o tema Não Temeremos, que é o tema do Salmo número 46. Abra sua Bíblia aí, junto com a sua família. Eu estarei lendo e você estará me acompanhando aí na sua Bíblia. Fé perfeita em Deus. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transformem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem por a sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, eu fico pensando sobre qual é o possível contexto. Todo salmo tem um contexto histórico. Qual poderia ser o contexto histórico desse salmo? Uma vez também que o salmo não traz nenhuma informação de autoria, nós podemos também ficar pensando qual é o seu possível autor, qual é a sua ênfase. Essas são perguntas interessantes de serem respondidas antes de mais nada, antes de a gente entrar numa reflexão trazendo algumas lições para nós propriamente ditas. E o Warren Wiersbe, acredito que assim se pronuncia o seu nome, ele tem uma palavra bem atraente a esse respeito em seu comentário acerca desse salmo. Primeiro ele fala sobre o contexto histórico. Quanto ao contexto histórico, é bem provável, segundo ele, que seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios, lá nos tempos do rei Ezequias. Se você quiser conferir, talvez seja interessante você ler esses textos, né? Então anota aí. O episódio está registrado em 2 Reis 18, 19, 2 Crônicas 32, Isaías 36 e 37. Todos os textos eles trazem a mesma narrativa, só que com alguns detalhes diferentes, né? Então um texto completa o outro. Não vou ler aqui, dado o nosso tempo, mas seria interessante você ler esse texto, né, aí na sua casa. Agora, quanto ao autor, ele é desconhecido. O Salmo não revela qual é o autor, mas é bem provável, segundo o comentarista que eu citei também, o Warren Wiersbe, que seja o próprio Ezequias. Segundo ele, também era um poeta, o rei Ezequias. E a ênfase do Salmo ela está bem clara aí para nós, né? O Salmo concentra-se no Senhor, concentra-se em Deus e em quem Ele é, em quem Deus é para o povo que nele confia. O Salmo ele fala sobre a presença do Senhor com o seu povo e sobre como faz uma grande diferença confiar nele durante as transformações e as dificuldades da vida. Então, como que faz uma grande diferença nós, que somos o povo de Deus, confiarmos nele quando nós estamos vivendo a situação que nós estamos vivendo nos últimos dias. E exemplos, meus irmãos, nós temos em abundância para citar, e de imediato eu posso mencionar pelo menos dois para os irmãos, além daquele do contexto histórico do Salmo, o texto que nós citamos aqui para os irmãos. Eu posso citar, por exemplo, o exemplo de um casal
com quem nós convivemos, né, em um outro local, cujo filho, quando estava ainda no ventre, antes de nascer, né, estava ainda no ventre, ele foi diagnosticado com uma enfermidade, uma gravíssima hidrocefalia, e na ocasião os médicos recomendaram o aborto. Olha, é melhor fazer o aborto porque ele não vai sobreviver, se sobreviver as sequelas serão terríveis e ainda traz risco para a mãe. Mas um casal, depois de considerar, decidiu confiar em Deus, uma decisão deles. E hoje eles estão vivendo alegremente, junto ao filho, já está crescido, está adolescente já, quase que passando da fase da adolescência, com pouquíssima ou nenhuma sequela. Visivelmente, ele não tem nenhuma sequela. E além dele, daquele menino, né, Deus os abençoou também há alguns anos atrás com mais uma linda garotinha. Então, aquele casal confiou em Deus e foi abençoado por Deus. Também posso citar o exemplo, né, de alguém agora que é conhecido de quase todos nós, brasileiros, crentes, né, membros de igrejas evangélicas, principalmente os batistas, né, aquele senhor chamado Russell Shedd, né, o Dr. Russell Shedd, muito conhecido, que foi acometido por um câncer e que parecia saber, ele sabia que o seu fim estava próximo, mas que tinha gemidos, mas os gemidos eram apenas de dor, não havia gemidos de lamentação. Quando ele morreu, já bem idoso, ele morreu dizendo estar feliz, porque ele estava como que desmamando desse mundo para ir à presença de Deus na eternidade. Então, como é bom nós confiarmos em Deus. Então, resumindo, possível histórico do Salmo é a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Possível autor, o próprio rei Ezequias pode ter sido autor do Salmo, estamos afirmando, né? Para você sair por aí ensinando que foi o rei Ezequias o autor do Salmo. Então, possível autor. A ênfase do Salmo é o Senhor. E quem ele, o Senhor, é para o povo que nele confia. A presença do Senhor com o povo faz uma grande diferença, né? E principalmente durante as transformações e as dificuldades da vida. Mas vamos adiante, pensando agora em quando e por que não temeremos, porque o nosso tema é esse, não temeremos. O Salmo diz que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Mas quando e por que não temeremos? Eu trago para os irmãos apenas algumas considerações. Primeiro, nós não temeremos quando Deus nos chamar para uma tarefa, mais difícil que ela seja, porque na verdade, quando Deus nos chama para uma tarefa, quem vai fazer é Ele, ou então Ele vai nos capacitar. E nós temos muitos exemplos dentro da palavra de Deus. Um deles foi Abraão. Deus chamou Abraão para uma tarefa extremamente difícil. Deus chamou Abraão para sair da terra da sua parentela, para peregrinar numa terra que ele não conhecia, com a promessa de que ele seria pai de uma grande nação e que os seus descendentes herdariam a terra das suas peregrinações e que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Agora lembrem-se que Abraão já era de idade avançada e a sua esposa Sara também. E eles não tinham filhos porque Sara era estéril. E de que no filho dele, com Sara, filho que veio a ser Isaac, né, depois, é que seria chamada a sua descendência. Agora, que poder tinha Abraão de fazer isso acontecer, tudo isso acontecer? Abraão não tinha poder nenhum, mas pela fé ele obedeceu. Pela fé ele foi sem saber para onde ia, e Deus fez tudo acontecer do jeito que ele tinha falado. Outro exemplo, meus irmãos, que nós podemos citar é o exemplo de Moisés. Foi chamado para ser libertador de Israel, libertador dos descendentes de Abraão, que agora já eram numerosos, mas que ainda não haviam recebido a terra prometida por herança, porque eles estavam escravos do Egito, por
conforme o próprio Deus também havia dito, havia falado que aconteceria. Mas o tempo da libertação chegou e Deus chama Moisés para realizar a obra. E Deus já estava protegendo Moisés para essa visão, para esse chamado que ele faria depois, desde o ventre da sua mãe. Deus protegeu Moisés de ser morto no rio Nilo por ordem de Faraó e ainda providenciou para que ele fosse adotado pela filha do Faraó e cuidado pela sua própria mãe. E agora Deus o chama para libertar o povo. Que poder tinha Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito? Primeiro, ele teria que conseguir a libertação do povo, que eram cerca de 600 mil homens, e mais 2 ou 3 vezes esse número, contando as mulheres e as crianças. Depois Moisés teria que conduzir esse povo pelo deserto, teria que alimentar esse povo, teria que saciar a sede desse povo no deserto escaldante, e teria que levar esse povo a uma terra que eles deveriam conquistar. E essa terra era a terra de homens grandes, de homens fortes, de homens guerreiros. Que poder tinha Moisés para fazer isso? Moisés não tinha poder nenhum, mas Deus fez tudo acontecer, e o fez, conforme nós sabemos, porque conhecemos a história registrada na palavra de Deus, fez com grandes manifestações de poder, inclusive poder sobre aquelas coisas que o Egito considerava como sendo divindade. Então, grande exemplo. O outro grande exemplo é o exemplo de Gideão, que foi chamado por Deus no tempo dos juízes para ser o juiz libertador de Israel, da servidão dos midianitas. Mas que poder tinha Gideão para fazer isso? Gideão não tinha poder nenhum. Mas depois de algumas provas de que era Deus mesmo quem o estava chamando, ele aceitou o desafio, e Deus colocou um exército à disposição de Gideão. Sabe quantas pessoas eram que compunham esse exército? 300 homens. O outro exército, o exército inimigo, tinha 132 homens experimentados na guerra. Que poder teria Gideão e seus 300 soldados contra aquele exército? Nenhum poder. Mas, meus irmãos, foi assim, conforme Deus disse a Gideão, para que o povo soubesse que não era Gideão, era Ele, Deus, quem os estava libertando, para que eles não se glorificassem contra o Senhor, dizendo que pelas suas próprias mãos eles se haviam livrado. Não, foram livres pelo poder, pelo braço do Senhor. E aí, o último exemplo, o exemplo de Josué. O que primeiro vem à mente, à sua mente, quando você pensa em Josué? Olha, a mim me vem à mente o episódio da conquista de Jericó, um episódio marcante. Mas Jericó tinha uma muralha imponente, Jericó tinha uma muralha intransponível. Como passar por essa muralha? Quer saber como eles passaram? Olha só como eles passaram, está lá em Josué capítulo 6. Foi Deus quem os orientou. Eles rodearam a cidade com 7 sacerdotes, levando diante da arca do concerto 7 buzinas de carneiro. Por 6 dias eles rodearam a cidade cada dia uma vez, e no 7º dia eles rodearam a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocaram as buzinas, o povo gritou, e a muralha caiu. Será que foi Josué? Claro que não, foi Deus. Então, quando é que nós não temeremos? Nós não temeremos quando Deus nos chamar para uma tarefa, por mais difícil que ela seja, porque na verdade quem vai fazer não somos nós, quem vai fazer é Ele, ou então Ele vai nos dar uma grande capacidade para realizar aquilo para o que Ele nos chamou para fazer. Então, quando Deus te orientar, quando Deus orientar a igreja a caminhar em determinada direção, nós devemos fazer sem temor, porque assim, somente assim, Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Mas também, meus irmãos, nós não temeremos quando nós estivermos sofrendo as angústias naturais da vida, por exemplo, as enfermidades. Todos nós passamos por enfermidades, não precisamos temer.
Quando acontecerem as calamidades, nós podemos dizer que a situação que nós estamos vivendo agora a nível mundial é uma situação de calamidade, mas nós não precisamos temer. Não precisamos temer quando vierem as catástrofes naturais e mesmo quando vier a morte, porque, conforme diz o Salmo, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. E muito menos ainda, meus irmãos, nós temeremos quando nós estivermos em algum perigo por causa da nossa fidelidade a Deus, porque pode ser que por causa da nossa fidelidade a Deus nós venhamos a passar por alguma situação de perigo, né? Aquilo fica até estranho para nós no Brasil dizermos isso. A verdade é que ao redor do mundo tem muitos servos de Deus que estão passando por verdadeiras situações de perigo por causa da sua fidelidade a Deus. E na Bíblia também nós temos exemplo. Nós temos o exemplo de Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Nós temos o exemplo dos 3 amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que foram lançados dentro de uma fornalha de fogo. Nós temos o exemplo de Estevão, que morreu apedrejado, mas morrendo apedrejado, ele olha para o céu, vê os céus abertos, e o Senhor Jesus, à direita do Pai, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Quantos perigos passou o apóstolo Paulo, mas ele não temeu quando ele estava passando por esses perigos por causa da sua fidelidade a Deus. E outro exemplo que nós podemos citar é o exemplo dos grandes mártires da história passada da igreja. Muitos deles foram queimados vivos e outros foram lançados às feras diante de uma grande plateia para servir de espetáculo. Eles não negaram a sua fé. E também tem os grandes heróis da história atual, não só da história passada, mas da história atual da igreja, muitos dos quais têm sido presos, têm sido mortos ainda hoje por causa da pregação do Evangelho, em lugares onde a hostilidade ao Evangelho é extremamente forte. E muitos destes têm estado em lugares perigosos por causa de guerrilhas, têm estado em lugares extremamente nocivos à saúde, sujeitos à morte, para ali exercerem a fidelidade a Deus em seu chamado para pregar o Evangelho. Então não temeremos nessas situações. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Também não temeremos mesmo quando, conforme diz a palavra, este tabernáculo, este corpo se desfizer. Por quê? Porque nós temos de Deus uma casa feita não com mãos, mas eterna. E ainda, meus irmãos, continuando em alguns porquês, por que não temeremos? Por que mais não temeremos? Nós poderíamos citar uma multidão de razões mais por que não temeremos, mas uma grande razão com a qual eu encerro essa palavra é a soberania de Deus e o fato de Ele ser o nosso Pai Celestial. A soberania de Deus aliada, unida ao fato de Ele ser o nosso Pai Celestial, conforme nos ensinou Jesus. A soberania de Deus, meus irmãos, sabemos, né, é o atributo pelo qual Ele domina de forma absoluta sobre toda a criação. Esse domínio de Deus sobre toda a criação está assentado sobre os fatos de que Ele é onisciente, onipresente e absolutamente livre, isto é, Ele possui conhecimento total e perfeito de todas as coisas, Ele possui total poder sobre todas as coisas e Ele nunca foi e nunca será limitado por nada e nem ninguém. Ele pode sempre fazer o que lhe agrada. Nada acontece sem a permissão e o controle de Deus. E para citar apenas alguns poucos exemplos, eu cito o exemplo de Balaão. Balaão não pôde amaldiçoar a Israel, ele foi contratado para amaldiçoar a Israel, mas ele não pôde amaldiçoar, porque Deus não permitiu amaldiçoar. No livro de Jó nós encontramos Satanás impedido de fazer a Jó além daquilo que Deus lhe permitiu fazer. E as autoridades religiosas também é outro exemplo. Elas queriam prender e matar Jesus, mas não puderam fazê-lo enquanto não chegou o tempo determinado por Deus. Então, meus irmãos, se assim é, e tudo que acontece
por menos que nós sejamos psicologicamente capazes de entender, acontece sob o olhar de Deus e sob a sua soberana permissão, nós não precisamos temer, né? Mas esse conhecimento não seria de forma alguma confortante. Esse conhecimento de que Deus é soberano, né? Pode todas as coisas, tudo que acontece só acontece se Ele permitir, não seria para nós de forma alguma confortante, não seria tranquilizador se não fosse o fato de que esse Deus soberano, Ele não é apenas o nosso Criador, Ele também é o nosso Pai que está no céu. E aí então a gente lê nas Escrituras que Ele cuida das aves, Ele cuida dos lírios do campo e Ele cuidará muito mais dos seus filhos. Então não temeremos. Por quê? Porque o Deus soberano, que sabe todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas e é absolutamente livre para agir conforme a sua vontade sobre todas as coisas, e de quem nada, absolutamente nada, foge ao controle. Tudo o que acontece é debaixo dos seus olhos, debaixo da sua permissão. Esse é o nosso Pai que está nos céus. Este é o seu Pai que está nos céus. E Ele cuida das aves do céu, Ele cuida das flores do campo e Ele também cuidará dos seus filhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos, não precisamos temer. Você pode dizer amém? Que Deus abençoe a sua vida, e que você possa dizer aí um amém bem forte: não temerei, porque esse Deus soberano é o meu Pai que está nos céus. Vamos louvar a Deus mais uma vez, cantando agora o hino do nosso cantor cristão, o hino número 324, que é uma expressão de fé nossa para crer em Deus. Seguro estou, não tenho temor do mal, porque nós estamos guardados pela fé em Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, que vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tem o Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso
salmista lá no passado, que vem falar tão profundamente no nosso coração no dia de hoje. Nós não precisamos ter medo, ainda que situações extremas aconteçam, como estas que são apresentadas no livro dos Salmos, neste Salmo, no 46, que nós lemos. Muito obrigado, porque nós estamos vivendo, Deus, uma situação dificultosa, uma situação de enfermidade, uma situação que pode causar medo no coração de muita gente, ó Deus, mas que, ó Deus, o Teu Espírito trabalhe na nossa vida, no nosso coração, de forma que nós não tenhamos medo. Que nós, ó Deus, sejamos cautelosos, sim. Que nós, ó Deus, cooperemos, sim, com as providências que precisam ser tomadas, ó Deus, com as coisas que precisam ser feitas, mas, ó Deus, que o temor não tome conta do nosso coração. Que no nosso coração, ó Deus, esteja uma confiança plena em Ti, que nós estamos, ó Deus, nas Tuas mãos e que nada acontece conosco, ó Deus, além daquilo que, ó Deus, o Senhor permitiu. Então abençoa o Teu povo, abençoa cada irmão que está aí na sua casa, cultuando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, e que, ó Deus, lá na frente, quando tudo isso terminar, nós possamos sair fortalecidos, ó Deus, e possamos unidos elevar ao Senhor, apresentar diante do Senhor um grande culto, uma grande celebração para a honra e glória do nome do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estávamos aí terminando, aqui o nosso culto, nós estávamos até brincando, nós estamos em 4 pessoas aqui gravando esse culto, para que você possa cultuar aí na sua casa, e nós estávamos brincando, uns com os outros, olha, vai ser um culto sem ofertório, e de fato é um culto sem ofertório, não tem como você depositar aí, o seu dízimo ou a sua oferta. Mas eu sei que muitos irmãos da nossa igreja gostam disso fazer, gostam de trazer aqui na igreja, a sua contribuição, a sua oferta. Eu quero agradecer a alguns irmãos que já trouxeram, não sabendo que não estariam aqui no culto, que a igreja não teria o seu culto, e alguns que não poderiam, mesmo se tivesse estar aqui, passaram, trouxeram, o dízimo já está dentro do gasofilácio, a contribuição já está dentro do gasofilácio, mas a gente não pode fazer ofertório aqui, não tem como, mas exerça a sua fidelidade ao Senhor, separe o seu dízimo, separe a sua oferta, não deixe de entregá-lo. Se você quiser, pode depositar no banco, entre em contato comigo depois, eu estarei passando para você a conta bancária da igreja, depois você informa a tesouraria ou a mim mesmo, a oferta que você depositou, e aqui ela se destina, se é dízimo, se é oferta para missões. Proceda dessa forma, e assim você vai estar abençoando a sua igreja nesse período em que nós não podemos estar unidos fisicamente, mas nós estamos unidos espiritualmente para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe.